já viram que a gente está com um timaço aqui de convidados hoje, Renata e Priscila. Então, a gente vai ter uma dinâmica inicial, onde eu vou ser o apresentador, o facilitador, perguntando para eles algumas coisas. E, na sequência, a gente vai fazer aquelas salas interativas, se vocês lembram, que a gente fez na semana passada, onde vocês vão poder conversar entre vocês o que vocês ouviram do Renato e da Priscila e depois voltar aqui para a sala principal uma questão do grupo que vocês discutiram, que vocês queiram perguntar para eles. A gente treinou, tá, dessa vez, as salas, da última vez, Renato e Priscila, foi uma bagunça, as salas de breakout rooms, aí eu com a equipe hoje, fiz um treinamento, fiz 20 pessoas que estavam online ao mesmo tempo, a gente treinar um pouquinho mais, acho que hoje vai sair mais azeitado, mas a bagunça é boa e o resultado é sempre muito positivo das trocas. Então, queridos, a semana que a gente está falando agora, essa semana 1, ela fala exatamente sobre a curva do empreendedorismo, ou sobre a jornada que o empreendedor tem dentro da sua escolha de empreender. Eu vou trazer assim com a voz mesmo, de forma breve, não preparei nenhum slide, mas para a gente retomar o que vocês viram na pílula do conhecimento e os conteúdos que foram passados, e na sequência faço perguntas para os nossos convidados e abro a palavra para eles. Queridos, o empreendedor ele começa sempre com uma ideia, né? Ele tem um problema ou alguma coisa que incomoda ele, alguma inquietação, ele vê alguma oportunidade e a partir disso ele fica pensando em possíveis soluções, trocando com pessoas, buscando referências de como resolver aquele problema ou como aproveitar essa oportunidade. O Gênese está muito voltado a essa cultura empreendedora que vocês estão vendo dentro da comunidade. Muitos de vocês já empreendem, outros têm dúvidas sobre como começar. E é justamente na semana 1 que a gente fala sobre essa jornada do empreendedorismo. Depois que você tem essa ideia, essa parte inspiradora, forte, poderosa, você vai e tenta buscar colocar ela de forma concreta no mundo, que ela seja validando ela com conhecidos, amigos, com pessoas que possivelmente vão comprar a sua solução ou usufruir desse serviço ou desse produto. E nessa hora a gente aprende que não é tão fácil assim. Então não precisa ter a ideia de criar uma comida saudável, sustentável, até ela realmente fazer o primeiro hambúrguer e vender ele, é um caminho que nem sempre é tão simples e passa por vários percalços e várias outras pessoas que nos ajudam nessa estrada também. Então, essa próxima fase da ideação, de ter a ideia e colocar ela em ação, ela exige bastante suor do empreendedor. Ter a ideia é o primeiro momento, depois o segundo momento é você realizar ela e ver se ela tem sentido na prática, né? Então, aí a curva normalmente é uma curva de maior doação do que receber. Então, a gente normalmente tem vários programas, inclusive programas do Sebrae, que nos ajudam para passar por esse momento de fazer essa ideia, dar o primeiro passo e ver se ela é sustentável, se ela realmente tem perspectiva de futuro. Depois que você passa essa curva, você passa então a crescer. Ufa, encontrei o caminho, agora dá para ir mais ou menos por aqui e você vai evoluindo dentro da curva do empreendedorismo. Então, basicamente, a gente tem esses 3 momentos. A parte da ativação, vocês estão vivendo, de ter as ideias, trocar perspectivas, a parte da ideação, ou seja, de originação, você gerar a ideia, colocar ela em ação, e a parte da evolução, que aí é um caminho também bem comprido, que passa desde o início, você aumentar o número de clientes, até fazer parcerias grandes que podem te colocar no próximo nível dentro dessa jornada. Eu resumi bem breve, pessoal, o que vocês viram naquela pílula do conhecimento hoje, que eu passei para vocês, 5 minutinhos que falam sobre isso, mas que também quem não viu, a gente já coloca na mesma página, e quem já viu, a gente também já traz esse conhecimento novamente. Eu começo, então, minha primeira pergunta para a Priscila. Priscila, se puder brevemente se apresentar, já falei a introdução, mas falar e contar como é que foi essa curva para você, Priscila. Foi assim? Faz sentido? Não é? Vamos discutir sobre isso. Então, boa tarde a todos. Começando com essa música maravilhosa, a gente fica empolgado, né? Já acelera já na introdução. Eu sou CEO da Amazonas Smart Food. A Amazonas Smart Food não foi no meu primeiro empreendimento. Eu sempre fui empreendedora. Eu acho que eu nasci empreendedora, sou filha de empreendedores. E eu sempre empreendi, mesmo nas empresas que trabalhei, é uma coisa, porque um empreendedor é aquele que busca soluções para problemas e que isso se mantém, se segura de pé, né? Ele tem que fazer benefício e ser também economicamente viável. Então, eu sempre tive essa inquietude
do empreendedor, e isso sempre foi externado, de certa forma, nas empresas que eu trabalhei. Estou empreendedora oficialmente com o CNPJ desde 2016, mas eu fui gerente administrativa de algumas fábricas, sócia de uma outra empresa. Então, eu pude estar do lado para ter uma visão macro de um funcionamento de uma empresa. Os pais eram comerciantes, eu fui criada dentro da loja deles, enfim. Tudo isso veio construindo a minha história empreendedora, né? E então, em 2016, com um problema de saúde, eu tive que cuidar da minha alimentação, e o Beto, meu esposo, o chefe responsável pelo desenvolvimento do produto, desenvolveu para mim refeições que eram muito saborosas e faziam o fat fit, e nós precisávamos de uma alimentação saudável. Eu estava com esteatose grau 3, eu estava naquele momento pretendendo ter filhos, e a minha endocrinologista falou: você vai querer criar seus filhos ou você vai ter filhos para outras pessoas criarem? Porque no caminho que você está indo, você talvez não consiga criá-los. Isso foi uma coisa muito chocante para mim. E aí eu vi que eu tinha que tomar uma decisão na vida, e o Beto bariátrico também precisava de fazer uma alimentação saudável, e eu tinha essa mente fat, né, de querer comer lasanha, querer comer estrogonofe, e a gente teve que fazer toda uma revolução na nossa alimentação, e ele desenvolveu os pratos, e a gente viu que não existia nada no mercado naquele momento que oferecesse esse tipo de alimento saboroso, gostoso, inclusive, sem glúten, baixo índice glicêmico, porque eu estava pré-diabética, e que fosse saboroso. E aí a gente viu ali uma oportunidade de negócio, numa própria dor nossa, né? E aí, em 2016, a gente viu a oportunidade e criamos a Santé Comida Saudável dentro da minha casa. Eu morava num condomínio, de repente tinha freezer no meu closet, tinha freezer no meu home theater. Eu tive que sair da minha casa, vender minha casa, porque a minha casa já tinha se tornado a empresa, e eu fui, então, morar em cima da Santé em 2016, num terraço, com um quarto e um banheiro em cima. Era o meu apartamento, porque eu tinha que dar conta da empresa e tudo mais. Mas eu acreditava que aquilo fosse revolucionário, e realmente. A gente hoje levar saúde e bem-estar para inúmeras pessoas que tinham problemas de saúde iguais ou piores até que nós, que a alimentação também tem a ver com outros problemas, como pessoas que têm CA, por exemplo, que a gente também tinha um público que a gente atendia propriamente sobre isso, enfim. E aí, na alimentação, eu sou economista, especialista em agricultura e desenvolvimento regional. Naquele momento, eu só pensava assim: não, eu vou atuar na parte de gestão, como eu sou economista, eu vou poder trabalhar com isso. E o Beto cozinhava muito bem, cozinheiro maravilhoso, ia cuidar na parte de alimentação. Nos especializamos, crescemos, né? Graças a Deus, há 7 anos no mercado, sem nenhum problema, principalmente porque a gente sempre levou muito a sério a questão sanitária dos produtos, enfim. E aí, mas ainda não era o suficiente. Por quê? Eu estava dentro da Amazônia. Aí minha filha veio, foi chocar. O motivo também foi esse: a minha primeira filha veio em 2017, e aí eu pude, sendo empresária, poder cuidar dela, estar mais próximo dela, não trabalhando menos, mas trabalhando em horários mais flexíveis, que normalmente uma empresa, você ali no CLT, você não tem essa flexibilidade, muitas vezes. Hoje mais, mas antes não tinha. E aí a minha filha veio em 2017, mas a gente tinha identificado que ainda não era o suficiente. E aí eu fui estudar o que a gente pode trabalhar. Eu estou dentro da Amazônia.
eu sou economista, eu quero superar a balança comercial, a gente precisa ver essa logística e minimizar os impactos na franca de importação, por exemplo, com a exportação de produtos amazônicos. Então, assim, o que a gente vai fazer? Comecei a estudar PEX, desenvolver, graduei no PEX, comecei a fazer treinamento sobre isso 14, 16 horas por dia, 7 dias da semana, e eu faço isso até hoje. Eu acho que eu vou fazer isso sempre, porque isso faz com que a gente abra a mente para as coisas que a gente não está vendo e deficiências também que a gente não está vendo. E aí a gente pensou o que a gente poderia oferecer que pudesse ter a ver com o que a gente trabalhava, que era alimentação, que eu pudesse fazer uma economia de escopo e que trouxesse benefício para a Amazônia, para o Amazonas, principalmente, que é o estado onde estou. A gente sabe, quem mora aqui sabe que a gente aqui está ilhado, logística complicadíssima. Eu falei, se eu conseguir fazer isso com congelado, se eu conseguir exportar congelado, se eu conseguir mandar para o restante do Brasil congelado, eu faço qualquer coisa, né? E a proteína em si, que a gente desenvolveu, ela é uma necessidade humana, as pessoas não ficam sem proteína. Então, é um bem cuja demanda é inelástica, todo mundo vai ter que consumir, ou vai achar um substituto para a proteína, ou vai consumir a nossa. Então, uma proteína vegana, com ingredientes da Amazônia, onde a maioria dos ingredientes são daqui, e que a maioria dos ingredientes pesam no nosso CMV mais do que os demais ingredientes que compõem o nosso produto, traria desenvolvimento regional. E aí vem meu curso de especialização em agricultura que eu fiz lá em 2015, quando cheguei em Manaus, que eu nunca imaginei que eu fosse precisar, que eu fosse usar, o que usar. Eu comecei a resgatar aquilo tudo, e o Beto foi se especializar, ele fez a graduação dele no Le Cordon Bleu, em dieta e nutrição, alimentação à base de plantas, e a gente foi se especializar e conseguimos chegar num produto que fosse inclusivo, que não houvesse qualquer restrição de exportação. Eu fiz uma análise de 24 países, e que fosse necessidade humana, que, de certa forma, todo mundo ia ter que consumir. Assim, nasce em 2021 a Amazônia Smart Food, a gente vai para o Sebrae Tech, valida o produto, faz todos os testes laboratoriais. Muito bom. E a gente, então, finaliza o desenvolvimento em outubro de 2021, de novembro fizemos a primeira venda, não tinha nem caixa, não tinha nem embalagem. E daí para frente a gente foi, graças a Deus, fluindo com a coisa. E agora a gente já vê outros produtos, já vê outras coisas que a gente vai estar trabalhando. Vamos entrar com a liofilização agora em 2023, então vocês vão poder comprar o produto em qualquer lugar do mundo, em pó, e vão fazer nas suas casas. Enfim, as coisas... e aí, de novo, o empreendedorismo, né? Trazendo uma solução para a questão de shelf life, de congelado, legal. Enfim, basicamente. Já voltamos para saber um pouquinho mais das perspectivas de futuro, Priscila. Muito legal, e eu deixo a bola que você falou sobre o Sebrae Tech. Então, vamos passar a palavra para o Renato. Renato, conta um pouquinho mais sobre essa sua experiência acompanhando os negócios nascendo. E eu imagino que na fala da Priscila você deve ter percebido várias características de empreendedores que você vem convivendo. Conta um pouco mais sobre essas características de empreendedores e os negócios que você viu surgindo e evoluindo nos programas que você está como gestor. Fantástico. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Parabéns à Fundação SESC aí pela coordenação e execução desse projeto tão importante, aos parceiros, né, que ajudam no desenvolvimento. Parabéns. Fico muito feliz de estar participando aqui desse momento. E a fala da Priscila foi muito entusiasmante. Eu fui anotando aqui tudo que ela falava, eu ia fazendo pontos aqui para ancorar a minha fala. Bem, meu nome é Renato, eu estou atualmente como gerente aqui da Unidade de Sustentabilidade e Inovação no Sebrae Pará. E aqui no Sebrae, na minha unidade, o Sebrae, como alguns de vocês conhecem, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ele apoia o desenvolvimento sustentável
dos pequenos negócios, né? O microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, e o produtor rural, o artesão, e também os candidatos a empresários, né? O Sebrae tem um programa grande, que é o Programa Nacional de Educação Empreendedora. E como grande parte aqui do público, dos participantes, são estudantes, né, do ensino superior, temos estudantes do ensino superior, a gente nota, é comum na nossa fala enquanto Sebrae, no nosso diálogo enquanto Sebrae, as pessoas terem a impressão de que quando a gente fala de educação empreendedora, a gente está falando da formação de alunos, de indivíduos que estarão aptos para abrir um negócio. É um ledo engano, tá? Falar de educação empreendedora é olhar para programas como esse, que estão desenvolvendo competências, né, conhecimento, habilidades e atitudes nesses indivíduos para que eles possam utilizar toda essa gama de possibilidades para a resolução de problemas do dia a dia. Então, e aí na fala da Priscila foi fantástico que ela disse, não foi o meu primeiro empreendimento, eu trabalhei numa empresa, né, mas nessa empresa que eu trabalhava, ela era intraempreendedora. Então, você pode ser um funcionário, você pode ser um servidor público empreendedor, né, levando empreendedorismo e inovação para a sua atividade. Você pode ser um empreendedor social. Então, iniciativas como essa são fundamentais. E aqui na nossa unidade de sustentabilidade e inovação, nós temos projetos que dialogam muito com essa iniciativa, né? Nós temos o projeto de negócios de impacto socioambiental, o Inova Amazônia. E o que eu achei muito bacana, tudo que ela ia falando eu ia anotando, né? Então, o negócio dela, e Lucas, você também, eu ia anotando aqui as suas falas, né? Começando por você. Lucas, a jornada do empreendedor começa com um problema, uma inquietação. Muitas vezes, como o caso da Priscila. Ela, enquanto cliente, e baseado em alguns atendimentos, eu tenho 7 anos de Sebrae, tive a oportunidade de fazer atendimentos a pequenos negócios, nos projetos que eu atendo, então falo com isso, trazendo esses ecos desses atendimentos que eu fiz anteriormente. Então, quando o Lucas fala, olha, começa com um problema, com uma inquietação. Quando a Priscila fala, eu tive um problema lá em 2016, né, e encontrei uma oportunidade. Sim, a gente nota nos atendimentos que o empreendedor, ele identifica uma oportunidade e quer desenvolver alguma solução. Porém, infelizmente, o que a gente nota no atendimento é que, primeiro, os candidatos a empresários, eles vêm com uma solução. Eles vêm com uma solução para depois refletir se existe um problema. Novamente, isso é um dado preocupante, né? Nós tem uma pesquisa, o monitoramento global do empreendedorismo, a pesquisa GEM, ela é anual, e ela ainda indica que, no Brasil, a maioria dos empreendedores, eles empreendem por necessidade. Então, é comum nos nossos atendimentos, a gente percebe que o empreendedor que chega para ser atendido no Sebrae, ele tem algum recurso. Ele, por exemplo, ele era um funcionário de uma padaria, de uma pizzaria, ele foi demitido, o empregador, na ocasião, não tinha dinheiro para pagar a rescisão em espécie, fez um acordo com ele e levou um forno, por exemplo, hipotético, um forno para assar pizza. Então, aquele candidato empresário, ele tem um recurso em que ele precisa providenciar a sua subsistência da sua família, então ele empreende por necessidade. Então, a gente ainda nota que a maioria dos empreendedores empreendem por necessidade. E isso acarreta uma série de preocupações, né, de riscos. Ele não se prepara adequadamente, ele não tem tempo para estudar. Viram que na fala da Priscila, o tempo todo ela fala, eu participei do programa de exportação, eu estudei sobre exportação, a gente zelava pela questão, a pesquisa GEM de 2021, se alguém puder me ajudar, mas depois eu coloco no chat também, se alguém tiver tempo aí pesquisar, mas assim que eu parar de falar, eu coloco aqui no chat, sim, a pesquisa GEM de 2021. Inclusive, o site do Sebrae, você encontra no site do Sebrae um infográfico com alguns dados da pesquisa, eu já o coloco. E a Priscila o tempo todo enfatizando a busca pelo conhecimento. E isso que vocês estão fazendo hoje aqui, dedicando o tempo de vocês,
muitos ainda estudantes, dedicando em busca do conhecimento. Isso aumenta muito as chances de sucesso dos empreendimentos de vocês, né? Vocês vão empreender por oportunidade, fazer um movimento diferente de perceber os talentos que eu tenho, os recursos que eu tenho empreender. Não, eu vou olhar primeiro para o mercado, como o Lucas falou, identificar oportunidades e depois pensar em soluções que possam resolver esses problemas, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Gabriela Prioli, né? E ela diz, o título da palestra dela era Mais Razão e Menos Emoção. Geralmente também, quando nós temos uma ideia de empreendimento, a gente se apaixona pela nossa ideia, né? A gente acha a nossa ideia linda, e eu quero convidar vocês, baseado nos atendimentos que nós fazemos aqui, é importante se apaixonar pela ideia. Essa inspiração, esse amor pelo nosso sonho, naturalmente, ele nos dá força para seguir o propósito do negócio, né? Não, meu negócio não é somente para gerar receita, somente para gerar dinheiro. Não, eu vou resolver problemas sociais e ambientais, eu quero melhorar o mundo. O propósito é lindo, mas em algum momento da jornada de vocês têm que utilizar mais a razão e menos emoção. Tem que perceber se o negócio realmente ele é factível, se tem sustentabilidade financeira, se o cliente deseja aquele produto e serviço. Então, eu deixo também essa dica aí, né? Aí, novamente, voltando aqui para a fala da Priscila, né? Então, sempre empreendi. Outra coisa que acontece muito no empreendedorismo, né? Nas nossas vidas. Nós fomos criados numa cultura de que o erro ele tem que ser punido. Não, para o empreendedores de sucesso, a Priscila falou, não foi o meu primeiro negócio. Empreendedores de sucesso erram muito. Empreendedores de sucesso falham muito nos seus negócios anteriores. Então, não tenham medo de falhar. Tratem a falha como um aprendizado que precisa melhorar. E aqui vocês vão estar num ambiente seguro, né? Vocês vão estar com o apoio de especialistas, de profissionais, então errem bastante e tornem esse aprendizado rápido. O negócio é errar e aprender rápido, o Caio colocou, sim, dentro aí, principalmente atualmente nessa lógica de startups, né? Então desapeguem do medo de errar, pelo contrário, aproveitem esse ambiente para errar bastante, né? Usar os próprios recursos. A gente quer reduzir, a gente está na fase inicial, vocês vão estar na fase inicial de um empreendimento, né? E, geralmente, os riscos, qualquer empreendimento, até um modelo de negócio tradicional, veja bem, em alguma medida, todo mundo sabe como funciona uma padaria, em alguma medida, todo mundo sabe como funciona uma oficina mecânica, mas vamos lá, aí a gente vai falar de negócios inovadores. Inovação envolve risco. Então, se um negócio tradicional já envolve risco, imagina um negócio inovador que a gente não sabe muito bem ainda quem vai pagar por aquilo, como é que vai funcionar. Então, para a gente mitigar esses riscos, a gente, principalmente na fase inicial, como foi falado pelo Lucas, a gente tem que fazer muita validação, a gente tem que fazer muito teste, muita entrevista com os clientes, para a gente diminuir esses riscos. E, preferencialmente, na medida do possível, utilizando os recursos que nós temos disponíveis. Muitas vezes, nós não vamos ter todos os recursos. Porém, a Priscila já deu... A fala da Priscila foi uma aula. Ela disse sobre os parceiros. Também concordo, Renato. Uau, foi muito boa. Ela amarrou todos os pontos, né? E agora a gente vai explorando. É isso aí. Então, me diz aí o meu tempo, viu, Lucas? Que eu estou me falando aqui baseado, se eu estiver falando muito, pode me cortar, você pode deixar para depois, tranquilo. Não, eu acho bem legal, você colocou pontos super importantes, né, do empreendedor empreender por necessidade versus por oportunidade, a questão de colocar ideia a ser colocada validada, não ter medo de errar, não ter medo de fracassar e aprender com isso, desenvolver essa coragem de inovar, né? Empreender exige muita coragem, e a gente não... Coragem igual academia, você vai tentando aos poucos, você vai ficando corajoso, vai ficando cada vez mais forte na coragem. Isso é muito legal. Vai lá, Renato. Não, desculpa, eu não vou, prometo que eu não vou mais me estender, só tentar responder a pergunta do Renan. Quais as dicas que você tem para empreender quando o produto é propriedade intelectual? Nos nossos projetos, nós já tivemos oportunidade de atender empreendedores com essa característica. E pesquisador, vou focar aqui pesquisador.
E a gente notava que a vocação do pesquisador, o empreendedor, ele queria desenvolver patentes e vender, era a vocação dele, né? Licenciar ou vender a inovação, né? Então vai muito também vai muito também do perfil do empreendedor, né? Qual é a vocação dele, o que ele quer? Ele quer se dedicar realmente à pesquisa de novos produtos ou ele quer transformar aquilo no negócio? E aquele que quiser transformar no negócio, dá para seguir, mais tarde a gente fala, e dá para seguir uma lógica de startups também, experimentar rápido e fazer alguns testes, dependendo do produto ou serviço. Lucas, passo aí a batuta para você quando tiver oportunidade de falar mais. Aí. Legal. Eu vou pegar esse gancho bem bacana da pergunta e tua resposta, Renato, para Priscila. Priscila, tu contou a história de uma forma mais ampla, porque a gente sabe que é uma história de vida, né, de tudo isso. E aí eu fiquei curioso sobre as relações, justamente que o Renato perguntou agora, sobre as relações com pesquisa. Ao longo desse caminho, quando você se relacionou com pesquisa científica, vários dos nossos participantes do Gênesis são pós-graduandos, têm mestrados e doutorados em andamento, ou já finalizados, acho que ele tem essa ânsia também de saber isso, quando você se relacionou com pesquisa, e não só a científica, mas também a pesquisa de validação, Priscila. É uma curiosidade pessoal também. Imagino que você deve ter ficado assim, primeira pessoa que mordeu um hambúrguer da Santé, da Smart Food. E aí, gostou, não gostou? Como é que foi para você fazer essa validação, que é tão importante que o Renato colocou? Bom, referente à pesquisa, a gente buscou reunir profissionais na nossa equipe técnica que tivesse conhecimento, que melhoria de processo e produto, e venham somar conosco como parceiros do projeto, doutores e pós-doutores, doutores em biotecnologia, uma é formada em engenharia, química, outra bióloga, e as duas são doutoras e uma pós-doutora em biotecnologia, que também vem favorecer a nossa outra fase do projeto, que é a melhoria do plantio do tucumã, que é uma longa história, que não vou colocar aqui agora, porque a gente viu também a necessidade de desenvolvimento de cadeia, não adianta a gente ter produto e não ter insumo, então isso é uma outra coisa também que a gente está trabalhando, e também a nossa engenheira de alimentos, que também dá todo o suporte na parte técnica. Hoje nós temos nutricionista responsável, enfim. E o estudo em si, o desenvolvimento foi realmente do Beto, né, que com o conhecimento dele, a primeira formação dele foi em física, então ele entende muito de qual é a pressão exata para determinado ingrediente funcionar de uma certa forma ou de outra. Eu não sei falar sobre isso, essa parte é total dele. Então, e a nossa validação foi uma pessoa, eu não vou dizer o nome dela, porque não tenho autorização ainda para isso, mas é uma pessoa altamente carnívora, eu não sou vegana, nem o Beto, nós não somos veganos, nós somos flexitarianos, o nosso foco sempre foi esse mercado, pessoas que optam por consumir menos carne, mas que comem carne. Essa pessoa que comeu a primeira vez, ela é uma carnívora assim, enlouquecida, e a gente deu para ela experimentar, porque se ela, e para ela justamente a questão da gente entregar e receber crítica, né? A gente entregou e fala, desça o pau no produto, não critique tudo, mas eu quero que você enxovalhe. E a pessoa adorou, fez algumas críticas referente à consistência, questão de, enfim, fez algumas observações que a gente imediatamente saiu corrigindo. E a nossa primeira validação foi em um restaurante e um restaurante muito chiquérrimo que fica no interior de São Paulo, e o outro foi meu Deus, Empório também em São Paulo. E também foi muito bem aceito lá. E a gente viu realmente que só que tem que validação nacional, todo mundo viu, todo mundo pode assistir. Nós tivemos quatro pessoas altamente críticas, né? E a gente teve intenção de investimento dos dois mais difíceis, né? Que é a Sandra Chay, que foi colocada na temporada como a Shark mais
difícil de entrar num negócio, e o Semenzato, que também ele vem, mas ele vem com sangue nos olhos e vem com muitas restrições, mas não só eles, como os demais também. A gente teve ali uma validação nacional de que o produto é bom, é saboroso, é diferenciado, e isso fez toda a diferença, né? Ali a gente sabia que o negócio realmente tinha tudo para emplacar, e dali para frente a gente só fez alguns ajustes, né? E hoje ele está na melhor versão. Eu acho que se eles comessem hoje, os 4 viriam. Muito legal, muito legal. Isso essas validações, né, e essa relação com pesquisa, a Priscila falou um ponto-chave dessas competências complementares, né? A gente também vê, Renato, nos pesquisadores, e eu recém terminei meu doutorado, tem vários colegas com boas ideias para empreender, que eles precisam se associar com outros que têm um perfil empreendedor também. Então, a comunidade do Gênesis, fica a dica para os 100 participantes que estão online agora, que vocês podem encontrar, talvez, o parceiro que falta para sua ideia, que tem um perfil mais protagonista, que tem um perfil mais de fazer acontecer, e vocês têm um perfil mais de pesquisar, de buscar validar aquele conhecimento. Então, quando você junta as competências complementares, a chance do sucesso ela é cada vez mais próxima, né? Mais real. Muito legal. Vou passar a palavra para o Renato, para a gente continuar esse bate-papo nessa troca, que está muito bacana. Renato, me conta, Renato, a gente está falando de bioeconomia, né, em todos os noticiários, essa é a bola da vez, e que bom, né, que isso está sendo colocado. Eu queria saber um pouco mais de você, como é que você vê a bioeconomia chegando para os projetos do Sebrae, para o Nova Amazônia, para esses projetos tão bacanas que vocês têm feito de apoiar empreendedores com bolsas, oportunidades, conexões. A gente tem uma virada para a bioeconomia muito forte no Pará, né? O Plano Estadual da Bioeconomia aí forte agora acontecendo, uma secretaria no Ministério do Meio Ambiente. Conta um pouquinho mais para nós. O estado do Pará, né? Eu penso que não seja diferente nos outros estados aí que compõem a Amazônia Legal, mas falando particularmente aqui do que a gente vem vivenciando no estado do Pará, a gente até brinca nos eventos que a gente está no local certo, na hora certa, né? Eu tenho atuação no ecossistema de inovação paraense desde 2016 e eu confesso assim que eu nunca vi tanta oportunidade no nosso estado e tantos atores envolvidos diante da temática de inovação, de sustentabilidade, da temática de bioeconomia. Antes de responder, né, porque bioeconomia, para ilustrar, nós estamos aqui com programas apoiados pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vou dar um exemplo, né? O Startup Pará, por exemplo, é um evento voltado com jornada e capacitação gratuita para empresas também da bioeconomia, com capacitação gratuita, as melhores ideias com a possibilidade de acessar a subvenção econômica, né? O famoso recurso não reembolsável, recurso a fundo perdido, né? Mas tem uma contrapartida nos pequenos negócios, ou seja, o Estado dividindo, capacitando empreendedores e dividindo os riscos da inovação com esses empreendedores, né? A gente tem, como você citou, a Secretaria de Meio Ambiente criando um ambiente político, criando um ambiente, estruturando um ambiente para que as empresas possam empreender com mais segurança, né? Então, esse ambiente, essa regulação, esse ambiente político seguro traz tranquilidade para quem decide empreender. Então, a gente tem também esse ambiente sendo criado. Aqui no estado do Pará, a gente teve recentemente uma lei complementar que destina recursos da atividade da mineração para ações de ciência, tecnologia, inovação e dedica parte desses recursos específicos, na lei fala, para o desenvolvimento de startups, né? Então, é para mostrar algumas das oportunidades capitaneadas pelo governo do estado. Além disso,
Nós temos outros atores importantíssimos. A gente está contando com coworkings, né, que tem esse objetivo de conectar empreendedores e outros atores da região. A gente tem aceleradoras de empresas, instituições de ciência e tecnologia. Aqui no estado nós temos instituições de ensino superior muito reputadas, pesquisadores premiados, ou seja, a gente tem capacidade de promover novos talentos. E o Sebrae também está dentro desse jogo, mas não no sentido de competição, nesse jogo de competição, trazendo projetos como o Inova Amazônia. Sim, capacitamos, trazemos uma trilha de capacitação, onde a gente apoia esses empreendedores, aqueles que já têm negócio, aqueles que têm uma ideia nascente, também fornecendo uma bolsa, né? Uma bolsa de até R$36 mil ao longo dos 6 meses em que ele está se dedicando ao negócio, para que ele possa se dedicar ao negócio. Fizemos parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, fizemos parceria com a Fundação Guamá, que aqui no estado do Pará nós temos o Parque de Ciência e Tecnologia, que é gerido pela Fundação Guamá, que dispõe de laboratórios, e por meio do Inova Amazônia colocamos esses laboratórios à disposição dos empreendedores. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que existe um ecossistema, existe uma série de atores que podem, assim como o Sebrae, podem ajudar esses empreendedores na sua caminhada. E organizações multilaterais, né, financiando projetos, então muitas oportunidades aqui na Amazônia. E aí bioeconomia, né? Muitos de nós, né, paraenses ou irmãos de outros estados, quando a gente fala de bioeconomia, em alguma medida, enquanto Sebrae, a gente já atendia, né, pequenos empreendedores do segmento de bioeconomia. Mas hoje em dia está muito em voga, né, os olhares, né, a preocupação com o bioma amazônico, né? Então, a maior biodiversidade do planeta está na Amazônia, né? A importância da floresta para as mitigações das mudanças climáticas, aliada à temática de mudanças climáticas. Então, tem todo um olhar nacional, um olhar interno e um olhar internacional, com a possibilidade de disponibilização de recursos, para que se incentive cada vez mais a manutenção da floresta em pé. Mas para que esse desafio ele seja factível realmente, nós precisamos desenvolver negócios que criem produtos a partir dos nossos ativos amazônicos de forma sustentável, né? E que tenha valor agregado. Nós participamos recentemente, eu e o Lucas, de um evento, né, em que um painelista falou que nessa lógica, ele foi provocado, mas como a gente vai substituir a lógica, por exemplo, do agronegócio para essa lógica da bioeconomia, em que a escala ainda é um desafio, né? E o painelista ele disse assim, não, criar um produto de valor agregado com ativo amazônico, a gente deixa de exportar tonelada. A gente passa a exportar em grama, em quilo, né? Então, é nesse sentido, de desenvolver produtos inovadores a partir dos ativos amazônicos que respeitem a floresta, que respeitem as populações tradicionais naquele local, beneficiem essas populações que são protetoras, são as principais protetoras da floresta, e que a gente possa criar produtos de valor agregado e que beneficiem toda a comunidade e todos os estados. Muito bom. Inspirador, né, pessoal? Renato traz um contexto favorável e desafia vocês a transformar esse contexto favorável em realidade e muitas vezes mudando, né, a forma de como a gente vê. Quando você falou em transformar quilos em gramas, já vi a Priscila concordando ali do lado, quando ela falou de liofilização, era exatamente nesse sentido, né, Priscila? Como vencer desafios de exportação através de tecnologia, né? Muito legal.